Olá, seja muito bem-vindo ao nosso terceiro e último episódio da série sobre governança na saúde e tomada de decisão. Eu sou a Ana Machelli, acadêmica de enfermagem, e hoje vamos discutir um tema muito especial para a gestão em saúde, o planejamento e o processo decisório como instrumento de trabalho gerencial. E para essa conversa tão importante, recebo com muito carinho a enfermeira Ivanda Macedo, que tem ampla experiência em gestão, planejamento e formação de profissionais da área da saúde, com mestrado em saúde e gestão do trabalho, área de concentração, saúde da família, especialista em UTI, especialista em saúde baseada em evidência e especialista em qualidade e segurança do cuidado do paciente, graduação em enfermagem pela Universidade do Vale do Itajaí, professora do curso de enfermagem da Univale e atualmente diretora do Hospital Pequeno Anjo de Itajaí. Seja muito bem-vinda, professora Ivanda. Bom dia, agradeço pelo convite e é um prazer estar aqui nesse podcast com você, Ana. Muito obrigada. Bom, para a gente começar, eu vou falar um pouco o que é a tomada de decisão. A tomada de decisão é um processo cognitivo fundamental que permeia todas as esferas da vida humana, desde as escolhas mais simples do nosso dia a dia e até as mais complexas decisões estratégicas em ambiente profissional e organizacional. É um processo que envolve a avaliação das informações, a consideração de diversas ações, as etapas, o processo e determinar um resultado final. A tomada de decisão não é meramente um ato isolado, é mais sim uma sequência de etapas que temos que seguir. Ivanda, nos conte um pouco o que é tomar decisão hoje para você. Então, quando a gente fala em tomada de decisão, ela envolve vários fatores, né? A definição da responsabilidade, né? Quem decide dentro daquele ambiente, né? Daquela instituição, do serviço, como a forma de organização na governança, né, do serviço. Também da questão da prestação de contas, na transparência dessa prestação de contas, né, dentro das decisões de resultados. Outro ponto importante é o envolvimento e a participação, inclusão do gestor com os profissionais da área, com o usuário, né, com toda a comunidade para o processo decisório. Né? O controle e a regulação daquele serviço, né? O cumprimento das leis, as normas técnicas e as políticas públicas. Né? Também alinhamento da questão estratégica dentro do serviço, né? O alinhamento de metas que você tem, né? Do sistema que você gere, de como você consegue gerir essas metas com qualidade, né, com equidade e eficiência. Esse é um dos pontos da questão da governança em saúde. Né? Outro ponto importante nas etapas decisórias é seguir as etapas. E se você não segue etapas, você não consegue alcançar aquele objetivo. Então, você faz, né, toda a identificação do problema da tua instituição, né, você coleta os dados que você pretende analisar o problema que você tem, né? Você vai encontrando essas questões na coleta de dados, você define alternativas, né, para aquele problema, você analisa os riscos existentes e os benefícios, né? Você escolhe a alternativa mais adequada para aquele problema naquele momento, você, a partir disso, você implementa, e você, depois que você implementa aquilo, você monitora. E além de monitorar, você faz todo o monitoramento e avaliação. Você cria os indicadores para que ele possa te mostrar se realmente o que você planejou, o que você implantou, ele está bom ou está ruim. Porque se você encontrou problemas nessa avaliação com esse indicador que você criou, você começa todo o processo, reavalia, reorganiza, faz planos de ação para melhorar aquele ponto que ainda não está conforme aquilo que você planejou. Então, esses são os pontos decisórios, né, importantes de um gestor. Todo gestor, ele precisa fazer o seu planejamento estratégico, chamar toda a sua equipe, porque você não constrói um planejamento sem que a sua equipe esteja presente. Faz o teu planejamento estratégico,
decide todas as questões, abrindo o teu planejamento para a parte tátil e depois a operacional. E aí você tem todas as etapas cumpridas, desde que você crie os indicadores para acompanhamento durante o processo e alinhamento. Esse modelo que você nos trouxe é o modelo racional, é o mais tradicional utilizado hoje. Ele busca um modelo lógico e busca maximizar os resultados, né? E também temos outros tipos de modelos que a literatura nos traz, como o modelo intuitivo. Ao contrário do racional, o modelo intuitivo ele se baseia em experiências passadas, em sentimentos, julgamentos rápidos, muitas vezes inconsistente, porque as pessoas têm tanta pressão naquele momento que acaba não fazendo o que precisava, né? Atualmente, qual o tipo de modelo que você mais utiliza? Se você utiliza em algumas situações um modelo intuitivo? Sim, em algumas situações emergenciais, onde a tomada de decisão ela tem que ser imediata, muitas das vezes você acaba tendo que ser desta forma, porque você tem um curto período para resolver aquela situação, então em alguns momentos você toma essa. Ela não é a melhor decisão, muitas das vezes. Por isso, depois que você fez, depois que você tomou essa decisão nesse sentido, você tem que reavaliar e ver se de fato não precisa ser corrigida. Porque muitas das vezes, em algumas situações emergenciais, como a gente vivenciou no passado, a pandemia, como a gente vivenciou algumas situações em períodos de altas taxas, né, de atendimentos e de gravidade, muitas das vezes a tua tomada de decisão daquele momento ela pode não ser a melhor. Mas é como você tem que resolver o problema imediato. Com muita calma depois, você deve fazer uma reunião com teus liderantes, né, com a tua equipe, discutir aquela tomada de decisão naquele momento e ver para que no próximo momento você tenha, então, as decisões muito mais amparadas, né, todas as arestas aparadas para que você tenha metas cumpridas com mais tranquilidade. Você tem alguma experiência que uma tomada de decisão sua foi muito importante no processo? Eu já vivenciei algumas, né, diante da parte de gestão, onde uma tomada de decisão minha rápida fez com que a consequência fosse com impacto menor. Durante a vivência, muitas das vezes, uma tomada de decisão do gestor, ela tem impacto positivo em algumas situações, às vezes negativa. Mas eu tive muito sucesso em algumas questões onde eu precisei montar um serviço eu tinha 4 dias para montar um serviço de ampliação de leitos de UTI. Nesses 4 dias, eu tinha que montar mais leitos para os pacientes, porque acabava que os pacientes com maior gravidade ficavam no pronto-socorro sendo atendidos pela equipe, mas com uma assistência que teoricamente não é adequada por necessidade de leito de UTI. Então, um momento que a gente ampliou 4 leitos de UTI e nesse período que eu disse tão curto, eu fiz locação de equipamento, eu fiz toda a montagem desse leito para assistir o paciente com maior qualidade. Se foi importante, foi importante. Teve custos diferentes? Teve. Mas aquela tomada de decisão naquele momento pode ter certeza que teve recuperação de pacientes com impacto muito mais positivo do que negativo. Então, as vivências que a gente vai tendo, às vezes, de que como eu vou tomar decisão, né, na vivência do dia a dia, isso tem que a gente aprende com o passar do tempo, com a convivência com os serviços, a gente vai aprendendo que algumas coisas é possível. Mas, claro, que sempre depois com um olhar crítico do que eu poderia ter feito diferente para que tivesse um custo menor, né, ou menos impacto para as outras pessoas em si. A partir da tua fala, a gente percebe que os fatores influenciam muito, né? Desde as nossas emoções, desde o financeiro, desde as políticas. Isso acaba influenciando o nosso processo de decisão. A tomada de decisão é um processo complexo. Ele é influenciado também pelos fatores externos e internos. Hoje, você vê qual fator mais influencia no processo decisório? Um dos grandes fatores é o financeiro, porque muitas das vezes alguns passos importantes dependem muito do financeiro. Então, um gestor ele tem que fazer gestão, às vezes, um financiamento baixo, ele tem que resolver o problema. Então, o meu maior impacto hoje é relacionado ao financeiro. Claro que quando eu vou para alguma matriz que eu trabalho,
como a matriz Schwartz, né, ou também chamado de FOFA, né, que é assim, força, oportunidade, fraqueza, ameaça. Quando eu faço isso dentro do meu serviço, obviamente que as minhas forças que eu relaciono o que eu tenho de bom dentro da minha instituição, que são as forças, e lá nas fraquezas eu tenho o impacto, que é a questão do financiamento, que é baixo, e a rotatividade de profissionais, que são 2 impactos bem, né, das minhas fraquezas aí. Mas eu sempre vou buscar oportunidade. Então, dentro das oportunidades, onde eu posso buscar mais financiamento para tentar resolver esse impacto, né, de que maneira, buscando verbas políticas, buscando parcerias, né, com outros serviços, de alguma forma, para tentar trazer um financiamento melhor, e tentando ver com que as ameaças elas fiquem menores do que de fato elas representam para o meu serviço. A partir de toda essa nossa conversa sobre tomar decisão, sobre o processo, qual a mensagem você deixaria para os profissionais de saúde e também para os estudantes que gostariam de estar gestando? Sejam persistentes, né? Porque para sermos gestores, né, de um serviço, a gente tem que ter persistência. A gente aprende a fazer gestão com o passar do tempo. Então, vir primeiro trabalhar na assistência, ter vivências e experiências assistenciais, é um impacto bem positivo para um gestor, né? Então, o gestor, ele conhecer primeiro, né, para depois ele gerir, é melhor, né? Então, o que eu digo é que eles sejam persistentes, né, e que busquem os seus sonhos, que se especializem para ser e para chegar, né? Todos, o que a gente precisa é persistência. A gente chega aonde a gente quiser com a persistência. Eu queria muito agradecer a tua participação aqui, por deixar essa mensagem incrível para todos os enfermeiros e futuros enfermeiros. Muito obrigada por dividir o teu conhecimento. E também gostaria de agradecer as pessoas que estão nos ouvindo. Obrigado por estar conosco nessa jornada. E também sabemos, a partir desses 3 episódios que passaram, que qualidade, decisão, planejamento são pilares fundamentais da governança em saúde. Ana, obrigada. Eu que agradeço aí por poder participar desse teu podcast. Seja sempre persistente no seu caminho. Muito obrigada.